Alô, meu amigo, minha amiga, que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu quero falar 3 reações para vencer as tempestades. Diz assim Marcos capítulo 4, 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. Se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estando na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? 3 reações para vencer as tempestades, ou 3 ações para vencer as tempestades. Primeira reação: clamar a Jesus. Os discípulos disseram em em Marcos capítulo 4, 38, ele diz: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então, quando veio a tempestade, o que eles fizeram? Clamaram a Jesus. Disseram, versículo 38 de Marcos capítulo 4, Mestre, não importa que pereçamos? Em Mateus capítulo 4, versículo 30, capítulo 14, versículo 30, melhor, Pedro estava afundando nas águas, e Pedro disse: Senhor, salva-me. São Pedro, ele sabia que a salvação estava em Jesus. Mas existem pessoas que nas horas das tempestades não clamam a pessoa certa, não vão a Jesus, que nunca deixou ninguém sem resposta. Mas os discípulos, eles sabiam em quem ir. Eles clamaram a Jesus. Segunda coisa, a segunda ação para vencer a tempestade é permanecer no seu lugar. A menos que Jesus ordene que saia, conforme aconteceu com Pedro em Mateus 14, 29, a pessoa jamais deverá abandonar o barco, ainda que tudo pareça submergir. O cristão não pode ficar apavorado se estiver entrando água no barco. Diante de tudo o que estiver acontecendo, o melhor lugar ainda é estar dentro dele. A tempestade estava do lado de fora do barco. Estava tentando entrar no barco, mas ali dentro do barco estava Jesus. É aí que está a diferença de você enfrentar a tempestade com Jesus ou enfrentar a tempestade sem Jesus. A terceira ação espetacular, maravilhosa, para vencer as tempestades é obedecer a Cristo. Os discípulos não navegavam para um passeio recreativo. Em Mateus 14, 22, a Bíblia diz que Jesus ordenou que eles entrassem no barco e seguissem adiante. Em Marcos 4, 35, o mestre mandou passar para outra margem. Então foi uma ordem de Jesus. Os discípulos obedeceram a ordem de Cristo. Entraram no barco e passaram para outra banda. Se o cristão obedecer a Cristo, nenhuma tempestade poderá impedir a sua trajetória. Então, pode levantar tempestade, problemas. As pessoas podem perguntar a você: onde está seu Deus? Talvez, quem sabe, você está passando por luta, problema, dificuldade. E na sua mente você tem pensado: onde está Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? Olha, tem uma palavra formidável, maravilhosa, um versículo espetacular, uma palavra de Jesus que, se você guardar no seu coração, não tem tempestade que vai derrubar
a sua casa, não tem tempestade que vai lhe vencer. Está no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Jesus diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, na rocha. Por outro lado, quem não me obedece, edifica a casa sobre a areia. Então aqui está o fator predominante: guardar a palavra de Jesus. Todo aquele que escuta as palavras dele é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ouvir a Jesus. Construir sobre as palavras de Jesus. Não é na palavra do homem. Não é na palavra de nenhuma outra coisa. Não é na palavra de nenhuma outra pessoa. É sobre a palavra dele. Aqui está o segredo. Quando vier a tempestade, a chuva, os ventos fortes, e soprar contra a vida, se a vida tiver guardada dentro do peito a palavra de Deus, as promessas, as boas palavras, as boas promessas de Deus no seu coração, ele sabe que aquela tempestade é só um momento. Aquilo vai passar. E ele vai louvar o Senhor do lado de lá, conforme Miriam. Apesar que eu acho que Miriam devia ter louvado a Deus do lado de cá, antes de atravessar o mar. Né? Porque louvar do outro lado é muito fácil. Mas aquele que tem a promessa de Deus dentro do seu coração e acredita e crê na promessa de Deus dentro do seu coração. E se você está passando por luta agora, está passando por problema, dificuldade, você está pensando: meu Deus, onde o Senhor está? O que será que eu fiz? Quem sabe tem alguém te acusando, quem sabe a sua própria mente pode estar pensando: aonde está Deus? Fique tranquilo, o Senhor está vendo tudo. Agora você só tem que fazer uma coisa. Melhor, você tem que fazer 3 coisas, né? Primeiro, clamar a Jesus. Permaneça no seu lugar firme e obedeça a palavra de Jesus. Porque aquele que obedece às suas palavras, aquele que ouve e obedece, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa guardar no seu coração essa palavra. Espero que seja de bênção para a sua vida. Porque essa palavra é maravilhosa. Amém. vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré.
agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus E ele te socorrerá.